por que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A Afya é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada, do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. Afya, viva o melhor da medicina. Olá a todos e a todas, eu sou Marina Felipe, repórter de SG da Exame. Estamos começando um painel sobre descarbonização nas indústrias de alta emissão. E para falar um pouco mais sobre esse tema, participa aqui com a gente hoje a Luana Gaspar, que é Head de Descarbonização na PSR, e a Heloísa Borges, diretora de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética. Luana, Heloísa, obrigada pela presença. Eu queria começar entendendo com a Luana, quando a gente traz esse tema da descarbonização nas indústrias, de quais indústrias de fato a gente está falando e qual é esse cenário de alta emissão? Olá a todos e a todas, bom dia, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, eu acho que comentando da descarbonização da indústria, quando a gente fala da indústria, é um setor muito diverso, um setor gigantesco, com diversos processos diferentes, diversos perfis de emissões diferentes, mas tem algumas indústrias que são conhecidas como as indústrias de mais difícil abatimento, são indústrias que têm uma dificuldade maior de reduzir suas emissões pela intensidade de emissões do seu processo, pela quantidade de produção de produtos, e tem três que são as mais comentadas, que seria a primeira siderurgia, cimento e a indústria química. Então, quando você olha para a siderurgia, atualmente a produção de aço ela é feita principalmente com carvão. Aqui no Brasil, a gente usa muito carvão mineral, mas a gente tem uma condição especial de uma boa capacidade de produção de biomassa, e com isso a gente usa também o carvão vegetal. Com isso a gente acaba tendo uma pegada de carbono menor do que seria se a gente usasse totalmente carvão mineral. E esse carvão é usado não só como fonte de energia, mas também como matéria-prima. Então, com isso, ele tem uma dificuldade maior de descarbonizar. Acho que tem novas tecnologias sendo pensadas para como reduzir essas emissões. Atualmente já tem uma tecnologia para produzir com a menor emissão, que é uma tecnologia que usa gás natural ao invés do carvão, mas ainda tem muito que ser feito para atingir a neutralidade climática, e pensando em formas de usar hidrogênio, formas de usar o carvão vegetal já é uma opção de reduzir emissões, forma de usar eletricidade. Então ainda tem muitas barreiras a serem ultrapassadas até que se consiga um processo de produção que seja de baixo carbono. Quando se olha para o cimento é uma produção que também tem um consumo energético muito alto. Atualmente se usa no Brasil principalmente coque de petróleo, e se tem uma dificuldade ainda muito grande de descarbonizar pelas altas temperaturas que se exige na produção do cimento. Já tem a própria indústria brasileira já tem uma meta de descarbonização, já tem um plano de descarbonização, e esse plano passa pelo uso de biomassa, passa pelo uso de outros combustíveis alternativos, mas também por uma redução no consumo do cimento de uma forma geral, do consumo do clinker, que é principal matéria-prima do cimento, que é da onde vem as principais emissões. E quando você olha para a indústria química tem dois subsetores que são mais emissores. Um é a parte de produção de fertilizantes. O Brasil ele produz muito poucos fertilizantes, ele acaba importando muito, então essas emissões estão em outros países. Mas o Brasil, com o interesse, o Plano Nacional de Fertilizantes que a gente tem, o interesse que a gente tem de trazer essa produção mais interna e aumentar a nossa segurança energética, segurança alimentar, segurança econômica, a gente vai acabar, se a gente realmente seguir o Plano Nacional de Fertilizantes, a gente acaba trazendo as emissões mais para o Brasil,
E aí você tem formas também de reduzir, também passa pelo hidrogênio verde, passa por eletrificação, e são coisas que ainda não estão econômicas, mas podem se desenvolver e se tornar mais competitivas no futuro. E tem uma segunda parte da indústria química, que é a parte da petroquímica, a parte de produção de plásticos e produção de outros intermediários para outras etapas da indústria química, que também é bastante intensiva em energia, e aqui no Brasil já tem algumas iniciativas, por exemplo, a Braskem usando etanol como matéria-prima para a produção de plásticos verdes, tem uso de biomassa também para redução de emissões no consumo energético, uso de eletricidade. Então, todas essas áreas, cimento, aço e química, elas passam pela dificuldade de se descarbonizar de forma econômica e competitiva. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem um mercado de carbono, as empresas acabam não tendo um incentivo econômico para reduzir essas emissões, ainda tem uma dificuldade de, eu vou reduzir, mas aí com isso eu não fico competitivo, e aí o Brasil também passa a ter uma indústria química menos competitiva, uma siderurgia menos competitiva, um cimento menos competitivo. Mas esse que é o maior desafio, e tem novas tecnologias sendo desenvolvidas para cada um desses setores, envolvendo ou biomassa, ou hidrogênio, ou eletrificação, que são coisas que ainda estão sendo desenvolvidas, biomassa mais madura, mas hidrogênio e eletrificação ainda em desenvolvimento. Mas a gente espera que no futuro próximo essas tecnologias passem a ficar mais competitivas e assim a gente consiga reduzir as emissões dessas indústrias. E antes da gente avançar um pouco mais nessas possibilidades, eu queria entender com a Heloísa qual é o cenário quando a gente olha especificamente para o trabalho da EPE, né? O que está sendo trabalhado aqui no Brasil, quais são os desafios, e aí a gente também pode ampliar um pouco mais a pauta. Vamos lá. Quando a gente olha do ponto de vista Brasil, o que a gente tem? Quando a gente olha emissões brasileiras, né, e pensa para chegar na descarbonização, a gente tem que lembrar que, no caso brasileiro, mais de 70% das nossas emissões elas não vêm da energia, né? Elas vêm do uso da terra e agricultura. Isso é exatamente o contrário do mundo. Globalmente, 76% das emissões vêm dos setores energéticos. E por que isso acontece? Porque o setor energético brasileiro já é muito descarbonizado. Mas aí, quando a gente olha energia, para chegar em por que a gente está falando da indústria e por que é importante a gente focar nessas indústrias que a Luísa falou, vou só complementar falando, olha, quando a gente olha energia, quase metade das nossas emissões de gás de efeito estufa na energia estão no transporte. E o transporte, a gente tem alguns cenários de descarbonização, algumas rotas tecnológicas que já nos permitem alguma clareza de olhar para o futuro e falar, olha, então é isso aqui que eu estou fazendo para descarbonizar os transportes. Qual que é o meu outro grande desafio? A indústria. A indústria hoje responde ali por cerca de 30% do consumo energético do país e mais ou menos 20% das emissões relacionadas à energia, tá? Só que a indústria, para algumas indústrias, a gente ainda tem grandes desafios em termos de padrão tecnológico de descarbonização, que foi exatamente isso que a Luísa estava explicando. Então, onde é que a gente está se concentrando? Se a gente está falando de descarbonizar a indústria, onde é que a gente precisa se concentrar? Você precisa se concentrar naquelas que são realmente o que a gente chama de difícil descarbonização. E a gente pode fazer isso substituindo combustível, pode fazer isso substituindo rota tecnológica por rotas menos emissoras. Mas, por outro lado, a gente tem um país que está crescendo. E no caso brasileiro, a gente tem que equilibrar esse desafio. Como o Brasil vai crescer, e a gente trabalha para ele crescer, e para a gente impulsionar o desenvolvimento do país, a gente vai, na verdade, aumentar o nosso consumo energético. E aí eu tenho que equilibrar o aumento do consumo energético, compensando isso com estratégias de mitigação ou redução de emissões. O exemplo da Luísa dos fertilizantes foi excelente. Olha, hoje eu tenho poucas emissões relacionadas à indústria de fertilizantes, porque quase tudo eu importo. Mas se eu tenho uma estratégia de segurança alimentar, e, na verdade, quase segurança nacional,
de trazer parte dessa produção de fertilizantes para cá, eu tinha uma indústria que, por produzir pouco, emitia pouco, e que agora tende, na rota tecnológica existente dos fertilizantes nitrogenados, a gente está falando de uso de gás natural para a produção de fertilizantes. E aí você poderia ter uma emissão, um aumento de emissão associado a essa rota. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender como evitar esse aumento de emissão, como mitigar o que não for possível evitar, ou quais são as novas rotas tecnológicas que nos permitiriam compensar isso. O aço acontece isso, o cimento, como ela já falou. E por que a gente está focando nessas indústrias? De novo, porque algumas outras indústrias a gente já tem clareza de quais são as estratégias de descarbonização. Então, isso não, a gente não vê aí um aumento de emissão. É claro que todos os setores da economia precisarão se descarbonizar. Quando a gente fala de difícil descarbonização, são aqueles que a gente vê que a gente já vai ter aí um grande desafio, a gente precisa trazer soluções tecnológicas para ele. A Luana citou também a questão do mercado de carbono no Brasil, né? Qual que é a importância desse tema, do avanço desse tema para a gente pensar na descarbonização da indústria? O que precisa acontecer? Luísa trouxe aqui alguns exemplos, queria que a Luana também complementasse com essa ideia de quais são os próximos passos para a descarbonização mais efetiva. Então, tem uma questão muito relevante no mercado de carbono, é que é muito difícil. Esse tema de descarbonização é um tema que é inerentemente global. É muito difícil um país sozinho, se descarbonizar, enquanto os outros países não estão se descarbonizando. Então, nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, se um país sozinho se descarboniza, ele tem uma chance de se tornar menos competitivo que os outros e, com isso, tem um risco interno. E também, ao contrário, se o mundo inteiro se descarboniza e um país não se descarboniza, ele tem um risco também de não conseguir mais exportar seus produtos, de não ter os mesmos benefícios em termos de trocas econômicas. Então, o Brasil, entendo que ele está num momento complicado, assim como todos os países no mundo, nessa questão de descarbonização. Então, por um lado, o Brasil não pode ficar atrás. Então, se tem vários países se descarbonizando, a gente vê um movimento, principalmente dos países desenvolvidos, se descarbonizar, o Brasil também poderia ter um incentivo para se descarbonizar e, assim, estar junto com outros países quando se pensa em descarbonização. E, para isso, tem um benefício muito claro do mercado de carbono, que, com isso, você cria um incentivo econômico para essas empresas se descarbonizarem, que agora se tem uma empresa que produz aço, a gente tem empresas no Brasil que produzem aço neutro em carbono usando carvão vegetal. A Aço Verde Brasil é um exemplo. Você tem um aço totalmente descarbonizado, você passa a se tornar ele mais competitivo frente a um aço que é muito emissor. Então, esse é um benefício que o mercado de carbono traz, de trazer esse sinal econômico de vou me descarbonizar, mas serei competitivo frente à versão não descarbonizada, a versão fóssil, a versão intensiva em emissões, porque outro produto vai ter que pagar esses créditos de carbono, e com isso ele pode ficar mais caro, e eu que não sou mais descarbonizado não vou pagar. Então, tem esse benefício inerente, mas eu queria também comentar o risco que também traz para o Brasil, que é o risco de a gente não ter uma indústria tão competitiva, de se acabar não conseguindo competir até internamente frente a importações que possam vir de alta emissão, só que mais baratas. E isso é até um risco que a União Europeia está tratando atualmente. Ele já tem o mercado de carbono há um tempo. Eles agora implementaram o CBAM, que é como se fosse um imposto sobre carbono na fronteira, em que os produtos que são exportados para a Europa, que a Europa importa, eles vão ter que pagar o mesmo valor que o produto interno europeu paga, o valor do carbono. Então, isso é uma coisa que até teria que ser, talvez, pensada para o Brasil, se a gente implementa realmente o mercado de carbono, se talvez seria algo de implementar também para a gente conseguir
colocar tanto a indústria nacional quanto as importações no mesmo parâmetro de comparação econômica, e com isso ter uma descarbonização interna sem ter prejuízos para a indústria doméstica. Heloísa, quer completar? Eu quero. É super interessante esse ponto que a Luísa trouxe, porque se a gente está enfrentando um desafio global, o que acontece? É claro que cada país tem suas metas nacionais, mas do ponto de vista global, não adianta eu descarbonizar um país e exportar emissão para um outro país. Então, o mecanismo do CBAM, da União Europeia, foi justamente tentar evitar o que a gente chama de vazamento, né? De você, olha, eu não... Por eu ter um mercado de carbono regulado e ter limites de emissão aqui na região, o que poderia, se você não tivesse um mecanismo de compensar, você poderia dar um sinal econômico para a indústria sair e migrar para a produção em países onde, eventualmente, aqueles limites não são não estão tão efetivos. E aí, do ponto de vista global, você não resolve, deixou de emitir na Europa para emitir em outro lugar, eu continuo tendo um problema global de emissões. Qual que é quando a gente traduz isso para a indústria brasileira, o que é importante? É importante a gente entender esses mecanismos do ponto de vista do governo, do ponto de vista do planejamento energético, para que a nossa indústria justamente não perca a competitividade. Não perca a competitividade, ou porque não consegue acessar mercados que são importantes, ou porque, ao regulamentar o mercado de carbono interno, eu tornei, eu aumentei os custos para a indústria. A gente vê aqui no Brasil uma super oportunidade. Na verdade, o Brasil tem uma oportunidade de ganhar competitividade conforme esses mecanismos globais forem sendo regulamentados, desde que a gente dê o incentivo correto, ou o sinal econômico correto para a indústria brasileira. Por quê? Porque por ter uma abundância energética, por ter várias fontes de recursos, por já ter um setor energético extremamente renovável, a gente consegue, na verdade, se calcular as emissões associadas, a gente consegue entregar produtos de baixo carbono em várias cadeias produtivas. Então, a gente precisa regulamentar o nosso mercado para dar esse sinal correto, para conseguir fazer com que algumas soluções parem de pé. Então, a gente ainda tem tecnologias que precisam desse incentivo, né, para se desenvolverem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer isso de forma que a nossa indústria ganhe competitividade. É realmente um tremendo desafio, né? Por quê? Porque a gente, de novo, vou ser repetitivo aqui, a gente espera um crescimento populacional no Brasil. Então, a gente tem uma tendência esperada de crescimento da demanda energética. A gente tem uma tendência esperada de crescimento da demanda de bens e produtos industriais. E a gente tem algumas soluções tecnológicas que já estão claras, mas novas tecnologias e novas infraestruturas que ainda precisam ser desenvolvidas e ganhar escala. Regulamentar o mercado de carbono pode ajudar nisso, desde que a gente faça já de forma cuidadosa. Por isso que não é uma solução simples, digamos, tecnocrata, né? Basta passar uma lei. É importante passar, é super importante passar o marco regulatório para trazer segurança jurídica, mas por trás desse debate do marco regulatório, da regulamentação do mercado de carbono, estão justamente esses fatores. Como que eu modulo esse sistema de incentivos para que a minha indústria ganhe competitividade? É um desafio. E aí eu passo aí para falar até de que a gente já tem algumas estratégias, a gente tem cadeias de valor no Brasil que podem se beneficiar disso. Por exemplo, a gente tem uma das tecnologias que a gente vê como necessárias para a descarbonização da indústria, para a descarbonização das economias de modo geral, é a captura e estocagem de carbono. A captura e estocagem de carbono, hoje, ela aproveita muito do conhecimento técnico da cadeia de valor da indústria de óleo e gás,
que já é uma indústria onde a gente tem a cadeia de valor, a cadeia de fornecedores, domínio tecnológico no Brasil. Então, em um mundo onde essa solução tecnológica ganha tração, olha que interessante, surge toda uma nova indústria que se beneficia disso e uma indústria no qual o Brasil é extremamente competitivo. Então, a gente tem que olhar, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente está montando as várias peças. A gente tem que acompanhar a regulamentação do mercado de carbono dos outros países, a gente tem que acompanhar a regulamentação internacional desses créditos, da certificação, os modelos para calcular isso, que pode parecer simples, mas não é. Tem vários modelos que calculam intensidade de carbono, que vão te dizer, de fato, quais são suas emissões e o quanto que você está descarbonizando. E é importante, um papel importante da EPE é apoiar o governo brasileiro em trazer clareza. Falar, olha, aqui, se a gente calcula dessa forma, não está contabilizando algumas coisas que para o Brasil são importantes, ou que a gente tem competitividade. Então, é o mercado de carbono, é a forma de cálculo dos créditos ou das emissões, e é a gente entender que novas indústrias surgem disso e como que o Brasil pode, sim, ser muito competitivo nessas novas indústrias. E aí, pensando nessas novas indústrias, a Luana falou no começo da conversa um pouco sobre a questão do hidrogênio verde. Acho que é um ponto interessante da gente passar, né, Luana? Como que o Brasil está olhando para o tema? Até, Heloísa, se quiser completar pela questão dos biocombustíveis. Claro, falar um pouco. Bom, acho que o Brasil, ele se encontra agora, demorou um pouco para entrar nesse mercado de hidrogênio, para perceber o potencial que tinha, mas agora já tem diversos projetos que já estão anunciados, que já estão começando a se desenvolver, ainda está na fase antes da decisão final de investimento, mas já estão se estruturando, em geral, à espera de algum cliente para esse hidrogênio. A gente vê, o Brasil ele tem um setor elétrico altamente renovável, ele no ano passado foi acima de 90% renovável, 2022 também, e a gente vê que para frente a gente tem a chance de se manter assim com o desenvolvimento de eólica e solar. O ponto da Heloísa foi muito bom da questão da certificação e forma de contabilidade, que isso se aplica muito forte ao hidrogênio. A União Europeia já definiu no ano passado as regras, os critérios de sustentabilidade para que o hidrogênio seja considerado como renovável, o termo deles seria o hidrogênio verde, que a gente chama aqui. Para ele ser esse renovável, dos critérios possíveis se você tem uma matriz acima de 90% renovável, você pode usar a energia da rede livremente para conseguir produzir esse hidrogênio que depois seria exportado para a Europa, por exemplo. Então, o Brasil, por ter uma matriz muito renovável, pela presença forte de hidrelétrica, tem a presença forte de biomassa, está crescendo muito solar, muito eólica, a expectativa é que para o futuro cresça ainda. Ele tem uma vantagem competitiva frente a outros países, por exemplo, Chile, Austrália, outros países que estão pensando em também exportar, e com isso ele poderia produzir hidrogênio verde mais competitivo, conseguir exportar para a Europa. E se a gente pensa aqui para o mercado doméstico, ele também poderia usar esse hidrogênio para produzir os novos produtos industrializados, até seria uma condição bem vantajosa, que a gente, além de conseguir aumentar nossas exportações, aumentar nossa presença nesses produtos verdes, a gente também aproveita e desenvolve uma indústria renovável, uma indústria verde, sustentável, e consegue exportar produtos de valor agregado. E aí se une com a questão do CBAM que a gente comentou, que com o hidrogênio mais competitivo, a gente poderia produzir, por exemplo, um aço mais competitivo, e esse aço poderia ser exportado para a União Europeia, por exemplo, para outros países, e na questão do CBAM, na União Europeia se beneficiando frente a outros países que produziriam um produto ou com muita intensidade de emissões,
ou um produto verde um pouco menos competitivo. Então, isso é uma vantagem comparativa do Brasil. Acho que a gente tem muito benefício pela frente, mas, novamente, tem um risco. A gente aqui na PSR, a gente faz projeções da expansão da matriz elétrica brasileira de aqui até 2050, e a gente vê, por exemplo, o submercado Nordeste é um submercado que ele se mantém acima de 90%, é uma região que vai ter muita expansão de eólica, muita expansão de solar, e com isso vai se manter nessa regra da União Europeia, que você pode usar a rede, pode consumir hidrogênio, e aí também traz um benefício para diversos projetos que estão anunciados agora em P100, então esses projetos vão poder usar a energia da rede para se certificar como hidrogênio renovável e vender para a União Europeia. Mas se você pensa nos outros submercados, então o Sudeste, por exemplo, uma região que a gente espera uma redução desse percentual de renováveis com uma inserção maior de térmicas, principalmente com o desenvolvimento da expansão de oferta do gás com pré-sal, de inserção de algumas térmicas obrigatórias que foram incluídas em leis recentes. Então, com isso, o Sudeste ficaria abaixo de 90% e teria esse risco para a produção de hidrogênio interna. E quando a gente olha para o Brasil, o Sudeste tem uma concentração industrial forte do consumo energético industrial. Então, se a gente não conseguir certificar esse hidrogênio como renovável, a gente tem uma dificuldade também de certificar a nossa indústria, se a indústria passar a usar hidrogênio como também uma indústria de baixo carbono. Então, é um risco que tem para frente, mas atualmente a gente vê o Brasil como uma matriz muito favorável, com recursos muito favoráveis que poderiam produzir esse hidrogênio e usar para a produção de fertilizantes verdes, ao invés de crescer a nossa indústria com fertilizantes fósseis, a gente poderia crescer ela com fertilizantes verdes para a produção de aço do HBI, que chamam do processo de redução direta, da produção do ferro. Então, tem um grande potencial aí para o hidrogênio nessas duas indústrias, principalmente, na produção de fertilizantes e na produção de aço, que o Brasil pode aproveitar, e é muito essencial que no planejamento de longo prazo a gente leve isso em consideração para que a gente tenha um planejamento com uma visão holística, olhando todos os impactos que o setor elétrico vai passar a ter na descarbonização e na transição energética brasileira. Heloísa, eu gostaria de saber se você quer complementar a resposta da Luana, mas também voltar na questão dos biocombustíveis, que a gente ainda abordou um pouco menos e acho que também seria interessante trazer aqui para a conversa. Vou juntar as duas coisas, então. Vou falar da parte do hidrogênio, já trazendo para os biocombustíveis. Só lembrando que a gente convencionou chamar de hidrogênio verde, né? Mas a estratégia brasileira é um hidrogênio de baixas emissões de carbono, que é uma estratégia muito similar ao Reino Unido, aos Estados Unidos, e até um pouco que a Europa está mudando, né? E por que faz diferença? Porque a molécula de hidrogênio, você pode obter, e esse hidrogênio, que é uma oportunidade, ou parece ser uma oportunidade importante para a descarbonização de alguns setores, você pode obter de várias formas. Hoje a gente já faz isso, através da reforma a vapor do gás natural. Qual que é o problema? Hoje a gente já produz hidrogênio, já tem fábricas, inclusive no Brasil, produzem hidrogênio. E transporte, a gente já usa isso. Qual que é o problema dessa rota tradicional? As emissões. É o que a gente chama de hidrogênio cinza, porque ele ainda emite muito CO2. Se eu vou usar o hidrogênio como estratégia de descarbonização, eu não posso usar um hidrogênio que no seu processo produtivo emite, eu não devo, né? Então, o que eu faço? Eu busco hidrogênios cuja produção seja associada a baixas emissões, ou zero. Onde que a gente tem hidrogênio que a gente aprende na escola? Na água, né? O H2O. O H2O, a gente faz um processo de eletrólise para quebrar a molécula da água e ficar com H2. Por que eu preciso, e a gente fala muito da eólica e da solar como fontes renováveis? Porque, de novo, se eu uso uma energia suja, digamos assim, uma energia que está associada a ela emissões de CO2, para quebrar a molécula da água e produzir hidrogênio, não me adianta nada, porque eu não estou descarbonizando, e eu estou em busca o quê? De redução de emissões. Então, para a rota da eletrólise,
que é uma rota que ainda está sendo desenvolvida e escalada, né, em escala comercial. Eu preciso que a energia elétrica que vai ser utilizada seja uma energia elétrica renovável. Daí vem toda a preocupação com a renovabilidade da matriz, porque para poder usar a rede elétrica do país, eu preciso que aquela energia elétrica já seja uma energia elétrica renovável, mas eu tenho outras formas de conseguir esse hidrogênio de baixo carbono, e aí finalmente cheguei nos biocombustíveis. A gente pode fazer isso através tanto da reforma a vapor, que é uma tecnologia que a gente já conhece, do biogás, ou do biometano, na verdade, mas também já temos aí tecnologias de reforma do etanol, ainda ali na linha do uso do etanol. Então, a gente hoje tem no Brasil, e de novo, fica parecendo ufanismo, e é um pouco, mas é um tremendo orgulho dos nossos recursos energéticos nacionais. Como a gente tem uma incidência solar fantástica, a gente tem ventos de muito boa qualidade, a gente tem um super potencial para bioenergia associado não só a nosso uso energético tradicional, né, nossa vocação lá do etanol, da indústria da cana-de-açúcar, mas também outras fontes de bioenergia. A gente tem um potencial grande de unir o útil ao agradável. Por exemplo, se eu começo a pensar em projetos de hidrogênio a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos, eu gero valor para uma atividade que a gente precisa no Brasil, que é a gente avançar no saneamento, na universalização do saneamento nas nossas cidades, e eu consigo, daquele produto, gerar um upside para o negócio ao transformar o resíduo em algo que tem valor econômico importante para a sociedade, que seria aí o biometano e depois o hidrogênio de baixas emissões de carbono. Então, era só lembrar isso, né, que a gente fala muito justamente pelo imenso potencial eólico solar brasileiro, a gente fala muito do hidrogênio da eletrólise a partir dessa fonte renovável, mas a gente tem também um super potencial que a gente está quantificando na EPE, justamente olhando do ponto de vista do planejamento de longo prazo, a partir da bioenergia. E por que isso é importante? Porque aí, quando a gente desenhou o Plano Nacional do Hidrogênio, o Brasil, né, a gente pensou o quê? Em diferentes, em tentar incentivar projetos pilotos em diferentes regiões do país, para justamente a gente entender esse potencial e as diferenças de potencial de cada região. Então, eventualmente, ali no Centro-Oeste, São Paulo, Paraná, que já tem uma indústria agrícola forte, a gente pode avançar no potencial da biomassa, e deve fazer isso, na minha opinião, né? Porque é uma geração de valor. E aí, passando do hidrogênio a partir dos biocombustíveis para os biocombustíveis em si, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, eu queria trazer o fato de que os biocombustíveis, eles por si só também são uma estratégia importante de descarbonização, tanto das indústrias como da economia brasileira em geral. Nem todo país tem esse potencial da bioenergia, o Brasil tem, outros países têm também, mas o Brasil tem isso como sua vocação. A gente já é líder na descarbonização do setor de transporte a partir do programa das misturas de etanol e biodiesel, que, no caso da nossa frota de veículos leves, a nossa frota de veículos leves já é uma das menos intensivas em emissões do mundo, justamente por causa do etanol. A gente tem a estratégia do biodiesel na descarbonização do transporte rodoviário de médios e pesados, ou seja, você aumentar a mistura de biodiesel no diesel, e a gente agora está avançando para outro setor difícil de descarbonização, agora no transporte, estou fugindo um pouco do tema, mas só para falar do combustível sustentável de aviação, do HVO e do biobunker marítimo, onde a gente também aproveita, e aí o biobunker marítimo, o HVO, eles também podem, o óleo combustível sustentável, isso também pode, para algumas indústrias que eventualmente não conseguem, ou fica muito caro para elas, mudar o seu parque. A gente já falou aqui do uso de carvão vegetal como estratégia de descarbonização, mas a gente pode também pensar em biocombustíveis avançados como estratégia de descarbonização. O que a gente está vendo é que, na verdade, a indústria brasileira, novamente, vai precisar somar esforços. A gente vai precisar adicionar soluções, vai ser um conjunto de soluções que vão entregar
a neutralidade de carbono. E os biocombustíveis, no caso brasileiro, vão, no nosso cenário de longo prazo, vão sim ter um importante papel. Eles entram muito, a estratégia custo eficiente para o Brasil de descarbonização é muito baseada nos biocombustíveis e na bioenergia. Antes da minha próxima pergunta, me dá só um segundo que eu tô com rinite aqui. Aí vocês editam aí, só um minuto. Bom, como a Heloísa trouxe, a gente já está aqui nos minutos finais do nosso painel e eu queria pedir, na verdade, para que vocês possam brevemente, a gente falou de muitas soluções, possibilidades, mas quais são os próximos passos dentre tudo isso que a gente falou? Como que a gente pode encerrar aí olhando para talvez para um curto prazo? Quais são os próximos objetivos dentro desse cenário? Começo eu? Pode ser. Pode ir lá. Olha, acho que a gente tem alguns próximos passos importantes. A aprovação dos marcos legais que trazem segurança jurídica para algumas soluções são fundamentais, né? Então, a gente tem aí algumas tecnologias, o hidrogênio, a captura e estocagem de carbono, biocombustíveis avançados, que estão pendentes de aprovação de marcos legais, e a aprovação desses projetos de lei é importante para trazer segurança jurídica para essas tecnologias que a gente precisa. Além disso, a gente precisa investir, e isso já está sendo feito, tá? Mas só reforçar a necessidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para o desenvolvimento das soluções que a gente precisa na escala que a gente precisa. Só para trazer um número hoje, mais da metade dos recursos públicos ou publicamente orientados investidos em PDI hoje no Brasil, eles vêm da cláusula, de uma cláusula específica dos contratos de concessão e de partilha de óleo e gás, onde você tem que investir 1% da receita bruta dos campos de grande produção, 1% da receita bruta de todos os campos de partilha em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse valor hoje, 1/4 dele já está sendo totalmente direcionado para tecnologias necessárias para a transição energética. E o nosso objetivo é aumentar ainda mais esse percentual. Ou seja, usar essa renda e esse mecanismo como forma de financiar o desenvolvimento das tecnologias que a gente precisa. Luana? A Luísa já comentou ótimos pontos, realmente pesquisa é muito relevante, os marcos regulatórios são muito importantes. Acho que tem um ponto que a gente, agora como Brasil, pode aproveitar o G20 desse ano, pode aproveitar a COP do ano que vem, é de conseguir mostrar mais de tudo que o Brasil consegue fazer. Acho que o Brasil, ele anda com todo mundo relaciona, em geral, relaciona o Brasil com a questão do desmatamento. Claro que a gente tem que batalhar com o desmatamento, é o ponto mais relevante quando se trata de descarbonização no Brasil, é o desmatamento, é o foco nosso. Mas a gente tem que também saber fazer uma construção melhor do que a gente é após o desmatamento. Então, eliminando o desmatamento, a gente já tem uma condição do setor energético muito relevante, muito positiva, que a Heloísa já comentou toda a questão dos biocombustíveis, setor de transporte muito positivo por causa disso. A indústria já tem uma intensidade de emissões mais baixa, até por usar já energia elétrica renovável, também por usar biomassa, também por usar biocombustíveis. Então, a gente tem uma qualidade muito boa já agora, e é muito importante a gente aproveitar o que a gente já tem e a gente conseguir desenvolver o que a gente consegue no curto prazo, então sempre pegando o que é de menor custo para conseguir reduzir essas emissões e fazer algumas relações interlaterais para conseguir expandir mais a nossa indústria, pensando nessas novas oportunidades que estão surgindo com a descarbonização. Então, acho que o foco é desenvolver o que a gente tem de bom e conseguir comunicar bem o que a gente já consegue fazer e fazer novos acordos olhando todo esse potencial que o Brasil tem. Isso é muito importante aí para os próximos passos também.
Muito obrigada. Bom, obrigada também para quem ficou com a gente até o final. Hoje eu falei aqui com a Luana Gaspari e a Heloísa Borges sobre descarbonização. Esse é um dos painéis ao longo do mês do ESG que a gente tem aqui na Exame. Vocês podem conferir os outros conteúdos no YouTube e também no nosso site. Muito obrigada e até a próxima.